Fala, Pas- meu filho, Pastor Segundo Almeida, grande pastor Emanuel Shoa. meu filho, meu amigo, meu irmão. Como é que estão as coisas? Rapaz, tá tudo bem. Estamos seguindo em frente, né? Perseverando. Estamos seguindo os ensinamentos profundos da grande filósofa Dori. Ah, Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, né? forte isso, viu? Forte. Forte. Acho que você está aprendendo com o Isaac isso, né? É, exatamente. Na escolinha dele tem, logo na entrada da escolinha tem um aquário bem grande, né? E tem um peixe palhaço, que eles chamam de Nemo, e tem aquele outro que eu não sei qual é, o tipo, né? Que chamam de Dory. E toda vez ele ia me mostrar. Papai, você já viu que aqui tem o Nemo? E tem a Dory, e aí a gente ia ver os peixinhos lá. Muito bonito. Que Boa bom, noite, meu filho. Márcia. Deus abençoe. Meu filho, você, como sempre, estilosíssimo, né? Eu aqui, eu aqui com essa camisa comum, como um Hellis qualquer, e você aí com essa camisa chique demais, Meu esse filho, cabelo sempre bem preparado. meu filho, eu pensei, eu vou fazer uma live com o pastor Emanuel Shoa, preciso me arrumar. Porque já que inteligência não tem, tem pelo menos arrumação. Pelo menos a boniteza, deixa eu caprichar um pouquinho mais, né? Pelo menos, olha quem tá aí com a gente, Dani Grace. Dani, que bom ter você conosco, saudade boa. Deus abençoe. E também Nilber, né, tá aí com a gente. Que coisa boa Pastor ter vocês com a Nilber, Nébora gente. Mendes, todos sejam muito bem-vindos. Que bom, gente. Mas, meu filho, eu queria começar essa nossa conversa tratando de um assunto picante. A gente, nas nossas últimas conversas, a gente meio que quase entrou em conversar um pouco sobre a teologia do sexo, né? E aí Ah, findou que a gente meio que mencionou, mas não entrou nessa questão. Então, de repente, eu acho que esse seria um bom tema para a gente entrar e, de repente, isso pode se desdobrar com outras coisas, né? A Márcia dizendo, pastor Manuel, tem que deixar a barba crescer igual o pastor Segundo. Márcia, deixa eu lhe explicar uma coisa. Barba não é para quem quer. Barba é para quem tem, você está entendendo? Se eu deixar, vai ficar ridículo, porque eu só tenho um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, vai ficar patético. Não presta não, não dá não tem condição não, é muito ralinha. E para você ter ideia, Márcia, a minha barba ela é tão pouquinha que eu faço a barba sem usar nem espelho. Dentro do box do banheiro, só no tato, eu vou e é rapidinho. ainda não tem prótese de barba, né, meu filho? Prótese de barba Eita, ainda não pode tem. crer, rapaz, olha Porque só. uma prótesezinha de barba ia ajudar alguns homens, né? De Eles iam repente gostar. você colocou aí esse cabelo, né? Se tivesse uma É, barba. Agora já pensou? ia ficar Depois. top, ia ficar top. É, Pai, prótese de barba, prótese de cabeça, ia ficar top, meu filho. Você ia ficar na mais lindo verdade, ainda. assim, na verdade, assim, eu sempre tive muita vontade de botar um brinco, entendeu? Eu acho que ia, É. eu acho que ia combinar, né? Ia, Careca. ia. Um brinco ia ser um adorno bacana, só que aí tem umas irmãzinhas da igreja que iam morrer do coração. Podia fazer Eu não também uma quero. tatuagem, meu filho. Débora Forever. Débora Forever. Não, meu Meu filho, filho, sobre a, diga. a, a, a teologia do sexo, a primeira coisa é relembrar, né, o pessoal que está com a gente, por que que a gente pensou em falar sobre ela, né? Sim, 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 sim. A gente pensou em falar sobre ela sobre vários prismas, né? A ideia principal foi porque a gente entende que aquele problema, né, aquele problema que ocasionou toda aquela algazarra, aquela balbúrdia, né, com relação à menina de 10 anos e a questão do aborto, também estava ligado a um problema sexual, né? E Sim. aí faltando nas igrejas a possibilidade de falar sobre sexualidade de uma maneira bíblica, né? Porque, Sim, sim, sim. porque entendendo de maneira bíblica o que a sexualidade talvez essas perversões elas diminuíssem, né? Então o púlpito conversando mais sobre
teologia de sexo, o púlpito conversando mais sobre masturbação, o púlpito conversando mais sobre pornografia, sobre parafilias, né? O púlpito se preocupando com isso, e o começo desse negócio todo é falar de teologia de sexo. Então, para trilhar o caminho de falar sobre isso, eu preciso primeiro entender o que é esse negócio de sexo na mente de Deus. Sim, né? O que é esse negócio de sexo quando ele foi criado? Né? O que estava na mente de Deus? Aonde que para ou nunca parou essa perspectiva do sexo enquanto prazer, ou a possibilidade de vivê-lo enquanto prazer, versus o sexo enquanto procriação, né? Que é um conflito na mente de muitas pessoas. Quando que isso muda? Ou Deus já criou ele com elementos de prazer? Onde que a gente percebe isso? Né? Mas você já percebe claramente que o sexo como elemento de prazer já aparece fortíssimo no livro de Cantares, por exemplo, né? O sexo como esse elemento de se deleitar, de curtir, de aproveitar a mulher da sua mocidade, de uma linguagem poética trazendo até elementos do sexo oral, como eu percebo ali em Cantares, né? Enfim, sim. Há uma questão muito pudica em todo esse processo, né? Que deriva desde a origem de uma concepção errada bíblica e também, claro, na forma com a qual a igreja, né? Eu estou falando da igreja institucionalizada já, essa igreja montada desde o século V, como é que ela encarou a perspectiva do sexo, como é que ela encarou a sexualidade em si, tomando como base até, né? A gente sabe que não é bem isso, né? Mas há uma base por trás disso até na própria sexualidade de Cristo. O fato de Cristo não ter conhecido mulher, e aí os sacerdotes ali não deveriam conhecer também. Mas é claro que o que está por trás é um pressuposto financeiro, o que está por trás é um pressuposto de herança, de direito das sucessões, etc, etc. Mas você fala da questão do celibato dos sacerdotes. Da essência do porquê do celibato sacerdotal na doutrina católica. Tá entendendo? Então, filho, não sei, você sabe que você é meu amigo há muitos anos, você sabe que eu nasci no berço católico, né? sei. E eu cresci nesse ambiente, eu aprendi a tocar violão para tocar na missa. Sim. Né? As primeiras vezes que eu toquei violão na vida foi tocando na missa e tal. Eu só não fui coroinha porque eu precisava tocar na missa. Aí meu irmão era o coroinha, né? Ajudava o padre lá tocando o sininho lá naqueles horários específicos. E eu era o cara que tocava o violão na missa. Então, assim, eu tive um trânsito, uma percepção desse ambiente teológico dentro do contexto do catolicismo romano. E para mim, parece que, lógico, nessa questão do celibato, envolve, de fato, interesses políticos, econômicos, é verdade, mas parece que existe uma influência muito significativa do movimento neoplatônico na filosofia medieval, e que isso me parece que influencia pra caramba, né? Já a partir de Agostinho. Então, essa ideia da dualidade do corpo, né? da matéria contra o matéria elemento podre, espiritual, né? Exatamente. Então, aquela ideia do corpo é uma tumba, né? Aquela ideia básica de que isso aqui é podre, essa carne é suja. E tudo que for do âmbito... E que Agostinho bebe desse negócio aí, né? Mas sem dúvida. E tudo que for do âmbito da carne, dessa vida humana, material, aquilo que o Schaeffer define como sendo graça e natureza, né? Aquilo que ele define como natureza, tudo que é desse andar de baixo é algo que deve ser desprezado, é algo que deve ser rejeitado, é uma coisa que não é santa em si mesmo. Então, por exemplo, essa questão da virgindade de Jesus, ela terminou se desdobrando também para a eterna virgindade de Maria, por exemplo. Então, por exemplo, Maria, ela não apenas na teologia católica, ela não apenas era virgem até o nascimento de Jesus, ela nunca teve contato com homem algum, até o fim da vida. Então, o pobrezinho do José, coitado, ficou só na vontade. Deixa eu aproveitar um ensejo aqui, meu filho, porque, para pegar o gancho, é uma pergunta que eu lhe faço. Na doutrina católica, parece que eles, na hermenêutica grega, né, na exegese em grego, eles entendem que aquela palavra irmão para Jesus em grego ali também significa primo. É possível isso, meu filho, no campo semântico?
Não, não, meu filho. A palavra irmão no Novo Testamento, Adelfos, ela só pode ter 3 sentidos, tá? O sentido de irmão de carne, ou seja, filho da mesma mãe, ou pelo menos da mesma mãe ou do mesmo pai, né? Pode ter o sentido de irmão espiritualmente, né? Ou seja, irmão em Cristo, membro do mesmo corpo. E pode ter o sentido de irmão étnico. Para o judeu, um outro judeu era seu irmão. Então, eles usavam essa expressão. Mas primo, em hipótese alguma. Em hipótese Está entendendo? Em hipótese alguma. Não existe isso no Novo Testamento. Pode até existir em literatura extra-bíblica, pode até em algum momento no grego clássico, embora eu não tenha conhecimento disso, falando honestamente para você, pode até ser que em algum momento no grego pré-koiné, né, no grego pré-helenístico, e essa palavra possa ter tido esse sentido, mas nos escritos bíblicos não. Está entendendo? Acho que nosso debate de hoje ele precisa se compartimentalizar por se tratar de um tema muito complexo. Então, Sim. me permita sugerir a compartimentalização aqui da nossa discussão. Pode mandar bala. Começando com a origem, né? Vamos começar com a origem. A forma com a qual Deus cria o sexo, o que Deus pensa quando cria o sexo, né? Quando que esses elementos mudam, se mudaram. Sim. Né? Se mudaram. Sim. É importante. E essa diferença brutal entre macho e fêmea e as expectativas de ambos os sexos. Quando o homem coisifica a mulher, né? Claro que eu não estou falando tanto do século XXI aqui, porque a coisa está ficando um meio balaio de gato aqui, que ninguém sabe mais quem é quem. Mas eu estou falando daquela coisa clássica, né? A mulher em casa, esperando o camarada que tinha lá suas rameiras, que tinha lá... E aí era meio que coisificado, era um objeto, aí tinha lá Isso. Aí tinha o lençol branco, um buraquinho no lençol ali, e não pode transar no dia da ceia, e sexo oral é um pecado brutal, né? E, enfim, dar um apimentado no negócio, dançar uma dança do acasalamento, tudo isso é meio pecado nessa estrutura toda. Então, a gente quer começar do começo. Tá bom, tá bom. Acho que é isso. Então, começa, meu filho, a falar das origens. Você falou de dança do acasalamento, cara. Você aguçou minha imaginação. Isso não é bom, tá? Tá? Por favor, aí, muito cuidado aqui. Felipe, a dança é top. É começar a dança. Ao som do tango. Se for um tango, tá bom demais. É bem sensual mesmo, bem bacana. Meu filho, assim, quando a gente vai lá para o início de tudo, né? Porque dentro da teologia católica houve afirmações de que o sexo foi a desobediência de Adão e Eva, né? Houveram pensadores medievais que afirmaram isso. Houve a afirmação de que... E a base era pela descrição da relação sexual de Adão e Eva ali no início do capítulo 4, meio que como um fruto da queda no capítulo 3, né? Só que isso é uma demência muito grande, porque no capítulo 1, Deus ordena que eles se multiplicassem, Deus ordena que eles enchessem e subjugassem a terra. A ideia fundamental era que Deus tinha colocado ali um representante, né, diferenciado de todas as outras criaturas, feito a sua imagem, e aí tem um debate sobre até onde vai, né, o campo do significado dessa imagem, mas em termos práticos, no contexto, essa imagem capacitava o homem a governar. Ele era um governante representativo. Então, como na antiguidade, era comum os reis levantarem uma estátua de si mesmo para marcar essa área está sob o domínio dessa pessoa. Então, parece que Adão e Eva eram as estátuas de Deus para marcar que o Senhor era o governador de toda a terra. Né? Isso é bem significativo. Então, assim, a lógica aqui é que, uma vez que eles se multiplicassem, mais pessoas com essa imagem nasceriam. E cada vez mais o Criador seria visto na criação.
porque a imagem dele estaria refletida. Então, o sexo, em essência, ele tem um caráter indispensável no mandato cultural. O homem e a mulher, se não fizessem sexo, eles estariam em desobediência. Eles estariam barrando o projeto de Deus para a sua criação. Não existe o cumprimento dos propósitos de Deus na criação sem o sexo. Isso é muito louco. Sim. Agora Né? você percebe assim, meu filho, você percebe ali o problema de Onã, né? O problema de Onã em Gênesis, não vou me recordar qual é o capítulo de Gênesis, era um problema ligado ao levirato, né? Mas Onã, ele, como diz a literatura clássica, ele verteu em terra, né? Isso, Vulgo, exatamente. Coito vulgo, interrompido. vulgo ejacular fora. Exatamente, exatamente. Então parecia que não. E alguns espelham a sua identidade teológica, né, a sua linha teológica, a respeito, por exemplo, de preservativos, né, de métodos anticonceptivos, nessa perspectiva de Onã. Sim. Né? Então, Sim. o sexo na mente destes, não teria uma conotação de prazer, porque se ele tem uma conotação de prazer, ejacular fora, verter em terra, é uma possibilidade. Tá entendendo? Verter em terra é uma possibilidade, não é prazer? Isso. Então, Isso. E aí a ideia era, o pecado dele foi justamente por se negar a reproduzir, por usar o sexo fora do seu propósito exclusivo, que é a reprodução. Essa é a afirmação da teologia católica romana. opa, esse é o cerne do negócio. Isso, essa é a afirmação. Só que se você vai para o contexto, você vê que não é a ideia. Né? Qual era a grande questão? O levirato exigia que ele tomasse Tamar, que era a viúva do seu irmão né? Que esse drama acontece entre os filhos de Judá, né? Sim. Então, que ele tomasse a viúva do seu irmão mais velho para ter um filho que não seria dele. Esse filho seria do seu irmão mais velho. E por meio dele haveria descendência. E isso envolvia sérios problemas. Por quê? Porque a primogenitura dava direito à porção dobrada da herança. Então, havia questões econômicas envolvidas aí. Né? Então, se ele não gerasse um filho para o irmão, ele estaria recebendo por osmose essa primogenitura. Porque uma vez que o irmão não gerou filhos, ele estaria assumindo esse lugar. E aí, através dele, a linhagem do seu pai continuaria, ele receberia a porção dobrada da herança, ele teria direitos de governo sobre a família como substituto do seu pai, que eram todas as questões que estavam envolvidas no contexto da primogenitura, né? Então, o problema dele foi que ele, por meio desse ato, ele estava usurpando a primogenitura. Uma situação diferente da de Jacó. Situação diferente da de Jacó. Apesar de Jacó, quando lidou, porque o pecado de Jacó, na minha opinião, não foi quando ele lidou com Saul. O pecado de Jacó foi quando ele lidou com Isaac. A maneira como ele enganou o pai. Ali é que foi uma desonestidade. Porque ele não foi homem para reunir a família e dizer, olha, pai, o negócio é o seguinte, Esaú me vendeu o direito dele. Então, Jacó era um covarde. Não, na minha perspectiva também. Esse era o grande problema. O maior pecado de Jacó era esse, ele era uma covardia. Ele era um covarde. Então, resultado. Mas a primogenitura de Jacó é legítima. Esaú aceitou a negociação. Tanto é que o comentário do narrador lá é que, e assim Esaú abriu mão. Esaú que jogou fora. Sim. Então, mas no caso de Onã, não. Era uma usurpação ilícita. Ele estava desfrutando da mulher, do seu irmão, da viúva, né? E não estava gerando o filho que ele tinha que gerar para dar continuidade à descendência. Então, o problema aí não é controle de natalidade. Não tem absolutamente nada a ver. Sim. Mas tem a ver com um interesse, né, secreto, um mal secreto, por trás, né, dos bastidores. O cara sem querer dar continuidade à prole do irmão. O cara com problemas econômicos. Então, ele ejacula fora que era um universo muito louco, aquela família de Judá ali.
Sim, É um sim, universo sim, muito sim. louco. Sim, Né? sim, sim. Ali tem. A gente podia falar sobre isso também, que me dá vontade de falar sobre isso, né? Que essa família que vai ser Gênesis de Jesus, Sim, essa sim, sim, família que sim, vai. sim. E Sim, é sim. onde abunda o pecado, superabunda a graça, né? Parece Sim, que sim, tem sim, um sim. princípio muito louco assim. Mas quando eu olho, agora voltando ao jardim, eu vejo no jardim, meu filho, o jardim como uma terra de prazer. Sim. Então, o que é do jardim é de prazer. Eu não vejo, por exemplo, eu acredito aqui nos meus achismos gospel, que Adão comeu uma jaca Eita. e jogou fora a jaca. Jogou fora. E Deus não falou assim: você instruiu a jaca. Você não comeu ela toda. Que raiva. Você tinha que comer ela toda. Por quê? Porque comer também tem um elemento de prazer nessa perspectiva. Sim, Para sim. comer tem prazer. Então você Mas não tem uma ordem de Deus assim: coma só quando sentir fome. não, Tá não, entendendo? Não, porque não, o não. elemento do jardim é o elemento Top. de prazer. Essa observação é sensacional, Percebe? sensacional. Sim. Então o sexo está Olha, incluso nisso. O isso, sexo está e incluso nisso. fazendo, mas sem dúvida, e fazendo uma ponte com outra questão do Éden, por exemplo, quando no capítulo 2 descreve o jardim, tem uma expressão que é muito importante: árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Então tem ali duas questões envolvidas. Deus não apenas se preocupou em providenciar comida, Deus também se preocupou com a paisagem. Sim. Então o aspecto do prazer contemplativo, Contemplação, exatamente. o aspecto do desfrute do jardim. E isso é uma das questões muito importantes, sabe? Porque às vezes, e aí volta a nossa conversa, não sei se foi de 15 dias atrás ou a anterior, mas esse dilema, por exemplo, desses reformados que querem, né? Então, tipo, você não existe para ser feliz, você existe para o louvor da glória de Deus. Sim. Cara, o Piper, ele faz colocações interessantíssimas sobre isso. Para o Piper, o homem só vive para o louvor da glória de Deus se tiver prazer. Olha que interessante. Exatamente. É impossível glorificar a Deus se você não desfrutar de prazer, não desfrutar de alegria, de felicidade nele. Então, tanto é que a declaração número 1 da Confissão de Fé de Westminster é viver para a glória de Deus e gozar dele para todo sempre. Sim. Né? Essa segunda sentença, às vezes, é esquecida. Então, você precisa desfrutar. E desfrutar de Deus não é somente louvar no culto de domingo, não é somente ler a Bíblia, é se deleitar na sua graça, que é multiforme. Né? A sua graça que se expressa também como graça comum, com a Sim. dádiva da família, com a dádiva do sexo, com a dádiva do lazer, com a dádiva da amizade. Sim. Está entendendo? Momentos preciosos que você pode desfrutar de coisas que Deus fez com a própria tecnologia, com a cultura. Então, uma colocação que eu fiz na série de Gênesis que eu estou fazendo para a minha igreja é que a arte, na minha percepção, a arte, e quando eu falo de arte, eu não estou falando de arte gospel, estou falando de arte humana, como um todo, tá? Que a arte ela tem um papel fundamental na criação. Por quê? A arte é manifestação da graça comum de Deus, nos devolvendo um pouco do belo original, que foi perdido na queda. Fantástico. Então, a Fantástico. experiência do belo está presente no Éden. E a arte parece que nos traz de volta. Logicamente, assim como todos os outros aspectos da vida humana, a arte também se corrompe. E aí a gente vai ter que ter um senso crítico para desprezar o que é corrupção. Mas a arte, como um todo, ela devolve esse belo. Então, tipo assim, na minha leitura, é pecado um crente que não desfruta de arte, que não desfruta, sabe, das telas de Rembrandt, por exemplo, que não Hoje desfruta mesmo, meu filho, eu da boa tava. música, da bossa Hoje mesmo eu nova, tava sabe? escutando funk, sabe? Eu tava ouvindo funk carioca. Sim! Sim! E aí, eis a grande questão, né? Então, parece que não dá para restringir a expressão artística pelo meu gosto.
Porque Sim. esse é um problema que muitos pastores fazem, muitos líderes, e que os norte-americanos empurraram de igual abaixo para nós, quando trouxeram o evangelho, né, eles sacralizaram suas preferências pessoais. Isso é problemático. Isso aí ele dizendo, isso aqui é de Deus, isso aqui é diabo, isso aqui é de Deus, isso aqui é do diabo. Então, me parece que a igreja demonizou o sexo justamente por interesses escusos políticos e econômicos, como você mencionou, por uma influência demasiada de uma filosofia como óculos através do qual eles passaram a olhar as escrituras, porque, honestamente, quando eu leio Agostinho, eu não consigo ver Agostinho um cara que faz teologia com a intenção de agradar o papado. Sim. Me parece um cara que realmente está expressando aquilo em que ele acredita. Tá entendendo? Então, aí não está apenas a questão do governo papado, mas está a questão do magistério, dos caras que, de forma honesta, acreditaram nisso. O Agostinho, bem posteriormente, Tomás de Aquino, né? Então, assim, parece que a junção dessas coisas. E eles demonizam o sexo. E o fruto disso está aqui. O fruto disso está no tempo que a gente vive hoje. Porque Né? na perspectiva católica original, meu filho, o ideal seria que não se fizesse sexo. Sim. É como se fosse uma possibilidade para a procriação. Tá Sim. entendendo? É como se fosse isso. Faça, mas não goste muito. Não, Né? exatamente. Porque é de se pensar, e é digno de nota, pensar, por exemplo, por que a Igreja Católica queima praticamente todas as comédias gregas. Por que os templos, eles são construídos, eu estou pensando aqui naqueles templos góticos, né, com um realce muito grande do tenebroso, né, do ruim, daqueles gárgulas lá fora, impedindo que, sei lá, porque os demônios estão lá fora, estão fora da É igreja. para dar medo mesmo. Medo, então parece uma exaltação daqueles sentimentos que trazem uma energia, pelo menos complicada, né? O que é isso que eu estou sentindo aqui? O medo, sabe? A tristeza, misturado com raiva, em que todo prazer é do mal. E claro que ia combinar no sexo esse negócio. Sim, sim. Óbvio que ia combinar. Se comédia é do mal, se uma música diferente daquela sacra, que está definida, essa música que é sacra, essa música que tem um tom sacro, ela tem um jeito Sim. de cantar sacro. Cara, no período da Idade Média, né? No período da Idade Média, a igreja disse quais graus da escala eram permitidos e quais graus da escala eram proibidos. Isso é uma coisa muito louca. Então, por que o canto gregoriano tem aquela característica específica? O canto gregoriano, ele é todo construído somente com os graus da escala que eram permitidos pela igreja. Então, graus proibidos, então, por exemplo, né? Então, mas, por exemplo, um grau como esse, nunca. Jamais. Nunca, jamais. Isso é aquilo que na música a gente chama de trítono, que é esse intervalo de quinta diminuta. Eles, no tempo da arte medieval, isso era chamado de diabolos em música, cara. Tá louco? Sim, exatamente, diabolos em música. Por quê? Porque, não, esse intervalo dá esse tom sombrio, sabe? Então não pode de jeito nenhum. É muito sinistro isso na história da música, sabe? Isso é interessante. Então a sexualidade entra no corpo do mal, né? Entra Sim, na conjuntura daquilo que é mal. Você é capaz, meu exatamente. filho, você é capaz de definir o sexo na Bíblia, por exemplo? Porque uma definição vai ajudar muita gente a entender, né? Meu Porque se eu filho, disser na que o minha sexo, por exemplo, leitura, se eu disser assim, sexo, né, vou dar um exemplo. Sexo é uma relação a dois, uma relação singular, né? Uma relação que envolve o casamento, para prazer, para glorificar o nome do Senhor, né? Tendo como base X, Y, Z.
podendo contar em seu compêndio, em sua estrutura, até de uma bossa nova com azeitona na Coca-Cola. Tá entendendo? Porque tá aí no campo do prazer. Você seria capaz de definir isso? Em que ambos possam estar por cima, ambos possam estar por baixo, Sim, dando asas à imaginação. sim. É Meu isso. filho, veja só. Na minha leitura, o sexo é a celebração física da unidade espiritual do casamento. Eu entendo o sexo assim. Então, por exemplo, a expressão tornar-se uma só carne é a chave disso aí, no meu ponto de vista. Então, parece-me que o sentido mais imediato hebraico é realmente da relação sexual. Da relação sexual. Tanto é que no direito, você que é também jurista, tanto é que no direito tem a expressão conjunção carnal, né? Sim. Para a relação sexual. E isso eu aprendi com você, né? Então, o que é que acontece? Parece que o sentido imediato da palavra é essa, mas parece que a intenção da expressão em Gênesis é além disso. A base que eu tenho para isso é a interpretação que Jesus dá no capítulo 10 de Marcos, quando ele cita esse texto e complementa dizendo assim: logo já não são mais dois, e sim uma só carne. Então parece que o casamento ele gera uma fusão em que os dois deixam de ser dois e se tornam um. É como se fosse criada uma espécie nova. Eu até falo isso brincando nos cursos que eu dou sobre casamento, em que eu digo que existem duas espécies humanas, o homo solteiros e o homo casados, né? Então, existe uma fusão em que os dois se tornam um só. E isso acontece em todas as áreas da existência. Os planos não são mais individuais, os projetos não são mais individuais, os recursos financeiros não são mais individuais, né? A mentalidade, a visão, as decisões, é tudo colegiado agora. Você tem uma companheira que foi tirada da sua costela, então está ali aquela ao seu lado e ambos foram feitos à imagem de Deus. Então, me parece que o sexo, ele celebra fisicamente essa conexão. Tá entendendo? E é engraçado que até aquilo que é feio, por exemplo, que é feio, a pornografia faz a gente ver como feio, a penetração em si, parece que até isso tem uma carga de beleza e de poesia, né? Eu entro na minha esposa. Eu estou nela. E nós nos plugamos, nos conectamos e nos tornamos um ali, sabe? Então eu vejo nessa perspectiva. Uma vez que o sexo é essa celebração dessa conexão, a alegria de ter alguém que eu amo se celebra no sexo. O sexo precisa promover a alegria. Tá entendendo? A visão que eu tenho daquela pessoa como alguém que eu quero fazer feliz, também precisa ser refletido no sexo. Eu não vou pensar primeiro no que me dá prazer, eu vou me preocupar em fazer o outro se sentir bem, mesmo que seja uma coisa que não me interessa tanto, que não me dá tanta alegria, enfim. Mas aí, me parece, essa é a visão que eu tenho da coisa, sabe? Que é a celebração física dessa fusão espiritual que o casamento promove na vida de um homem e uma mulher. Eu não sei de onde tiram, né? De onde tiram essa perspectiva de que esse sexo é apenas para procriação, sinceramente. Porque você já percebe claramente no livro de Gênesis o sexo sendo utilizado para outros fins, que seja o próprio prazer. Você percebe, por exemplo, eu acho que em Gênesis capítulo 29, se eu não me engano, quando Isaac vai viver o luto da sua mãe transando, fazendo amor. Sim, Né? Fica sim. bem claro aqui. É lindo a expressão lá, né? E ele foi consolado, né? Consolado no sexo. Exatamente. É lindo demais esse texto. É o autêntico consolo, né? Venhamos e convenhamos, um consolo deveras interessante, né? Exatamente. Um consolo deveras agradável. Ele fala assim, a mulher dele teve uma ideia sensacional. Disse, amor, vamos viver esse luto, vamos vencer esse luto, vamos transar. Vamos coisar.
Como já dizia a novela, Anhar is good faz very well. Nhanhá, né? Cara, isso é Nhanhá. velho, hein? Só os mais velhos só Vão os mais entender. velhos vão entender, exatamente. Então, eu não sei de onde tiram isso, né? E aí você tem capacidade de enxergar na Bíblia preliminares, Sim, sabe, sim. cartas que eram enviadas como que o WhatsApp. Eu sempre estimulo isso em meus aconselhamentos pastorais. Ó, manda um WhatsApp para tua esposa. O meu amor, você é uma delícia. Quando eu chegar hoje à noite em casa, vai ser top. Prepara aquela blusa de seda, sabe? Prepara aquilo tudo ali, porque vai ser muito legal. E ela já vai nesse ritmo aqui, sabe? E Nesse como ritmo diria, frenético. e como diria o poeta, vai ficar legal o agito na Coab no maior astral, né? Exatamente. Percebe? Então, eu estimulo isso, sabe? E não vejo tanta problemática. Onde que eu vejo a problemática? Na desvirtuação do sexo em si. Sim, Quando o foco, a ordem dos fatores muda, altera o produto. sim, Quando o sim. propósito passa a não ser mais a dar prazer, mas a receber prazer, aí que a parada começa a ficar estranha. E Que a se você parada me começa a ficar permite, esquisita. e se você me permite, meu filho, abrir um parêntese do que você está dizendo que é fenomenal com o que a gente vinha falando antes, aí eu volto a mencionar a questão da reprodução. Tá entendendo? Sabe, assim como o extremo de dizer que você só pode fazer sexo para se reproduzir é absurdo nas escrituras, mas essa tendência atual de simplesmente não querer filhos, me parece que também é um caminho absurdo à luz da teologia Interessante bíblica, debate. Interessante debate. né? Porque a gente vive hoje um tempo extremamente complicado nesse aspecto. Sim. Então, pessoas que olham e dizem, olha, filho vai dar trabalho, vai me tomar dinheiro, vai prejudicar minha carreira, meus sonhos de futuro. Então, numa perspectiva extremamente egoísta, limitada, e não percebe que o mandato de Deus para o casamento também envolve filhos. A Bíblia não diz quantos filhos você tem que ter, nem diz que sexo é só para fazer filhos. Então, um planejamento familiar me parece que é uma coisa razoável à luz da teologia bíblica. Mas daí você simplesmente dizer não quero filhos porque não quero, me parece que é complicado. Aí o que é que o pessoal faz? Aí põe a foto, né? Minha filha, uma cachorra. Meu Jesus. Uma cachorra, né? E aí vai pro shopping, tem o carrinho de bebê do cachorro, né? E o shopping é obrigado agora a ter toda uma estrutura pet. E eu não estou aqui criticando quem gosta do seu animalzinho. Não se trata disso. Eu só estou criticando essa inversão, né? Essa É inversão do... uma espécie de esquizofrenia, né? Uma espécie de esquizofrenia. Porque você está vendo gente no cachorro, né? É uma espécie Sim, de esquizofrenia. Então, é mesmo, camarada, é mesmo. eu uma vez fui visitar uma casa, né? E aí o pessoal falou, né? Quando a gente sentou à mesa, pastor, espera o Silvio. Espera o Silvio. Aí eu disse, "Oxe, tinha outra pessoa que eu nem sabia. Tá ligado? Aí quando sentou todo mundo, os caras, Silvio! Aí me chega um cachorro, cara. O cachorro chega, senta na mesa, tá ligado? Acho que o cachorro pensa que ele é gente, sabe como é? Ele come a mesa. E eu não Dá consigo. opinião na conversa. Eu não consigo. Eu fiquei olhando pro Silvio, cara. Eu digo, esse é o Silvio. E Que claro, louco, e óbvio que a meu. família não tinha filhos, né? Porque Silvio era o filho, né? Você vê aberrações como essa, né? Porque Sim, sim, de sim. fato, essa esquizofrenia Augusto, essa foi fenomenal, viu, Augusto? é o Silvio. Eu disse, "Oxe, tinha alguém aqui, não sabia, cara, ele não falou nada, tava bem quietinho." Aí, isso é o típico dessa sociedade egoísta, cara. Sim. Extremamente egoísta, porque cachorro é melhor do que gente mesmo. Porque cachorro, você dá um chute nele, ele vem manhando, ele pede Isso, desculpa depois do isso, chute que isso, você isso. deu. Ele tá na porta de casa,
ele tá na porta de casa esperando você com alegria, né? Aquela excitação toda típica do mundo animal, do mundo canino, sabe? Você, se quiser rejeitar, rejeita. Se quiser cuidar, cuida. Se quiser levar numa viagem na mala, leva. Enfim, porque é um retrato do ego, é a inversão do valor. Eu tenho Sim, sim, sim. família, na verdade, para satisfazer meu próprio coração. Eu tenho Isso. família para viajar com alguém, para ter um parceiro de viagem. Sim, sim, Tá sim. entendendo? O retrato disso também é uma sexualidade doente. Isso, Ah, às vezes para exibir também, né? O cara casa com a mulher para mostrar um troféu, a mulher é muito linda, né? Ou a mulher casa com o cara também para exibir ele como troféu, enfim. é o caso da É, Fernanda, né? Que casou comigo para exibir com troféu. Fê, Ela você me tá chama, vendo? ela Você me tá chama de vendo essa tesouro. presepada? Você tá vendo essa presepada? É, meu filho, ser chamado de tesouro não vale muita coisa não, porque não esqueça que a dona Florinda chamava o Kiko de tesouro. Enfim, então, quando essa ordem dos fatores ela de fato é invertida, nós temos sim uma sexualidade sem saúde. Aí, meu filho, uma coisa que está acontecendo dentro do meio gospel, pasme, né, é que as esposas, né, elas ficam desesperadas porque o marido não tem mais desejo, né, não tem mais Sim, desejo. E aí, em dado momento da perspectiva lá, da coisa, o cara fala assim, é porque você porque não tem uma pimenta na coisa, sabe? Não tem um apimentar. E aí, pasme, o cara propõe que se faça o que chama-se hoje de swing, né? Orgia, incluindo a mulher com outros parceiros, né? Isso na cabeça dessas pessoas não é adultério, porque o cara está dentro do negócio, o cara consentiu. Então isso não é adultério, eu estou falando só de uma aberração ao sim. lado, e muitas mulheres se submetem. Tá entendendo? Muitas se submetem. O que você teria, meu filho, a falar É. sobre isso? Meu filho, presta atenção. Eu tenho uma situação, que é lógico que eu não vou dar nenhum detalhe específico, mas uma situação de um pastor conhecido meu, que recebeu no gabinete uma jovem, casada, e essa jovem estava chorando. Eu tenho que rir porque é demais. Ela chorando, pedindo ajuda, porque o seu esposo queria se divorciar dela. Desculpa, gente, é porque vocês vão entender porque que eu estou rindo. E aí o pastor perguntou, mas o que foi que aconteceu? Ela, não, porque eu transei com outro homem e tal. E aí ele não está querendo aceitar e tudo mais. E aí o pastor, minha querida, de fato você há de convir que o adultério é uma coisa difícil de perdoar, mas nada é impossível e tal. Papá. E ela disse, não, pastor, você não está entendendo. O problema não foi que eu transei com outro homem, o problema foi que ele não gosta desse. Aí o pastor disse, isso, irmã da igreja. E o pastor disse, não, peraí, deixa eu ver se... Como assim? Eu não estou entendendo. Não, pastor, é porque nós temos um casamento aberto. É o chamado poliamor, né, agora, né? Casamento, não, poliamor é um pouquinho diferente. Poliamor é tipo poligamia mesmo. Você convive com a pessoa. É um relacionamento fixo com mais de uma pessoa, né? Isso eles estão chamando de casamento aberto. Que tá entendendo? Que é a ideia do quê? Você só tem um relacionamento fixo. Mas, se você gosta de outra pessoa, tem interesse em se deitar com outra pessoa, e o seu cônjuge consente, vai de boa. Então, olha, eu estava muito afim de deitar com fulano, de ir para a cama com fulano. Ele, não, fulano é um cara legal pra caramba, tá de boa. E vice-versa. Mas o problema específico que ela foi procurar ajuda do pastor não foi porque é adultério, porque para eles isso era normal. O problema foi que ele não tinha consentido com esse. E o pior o que mais me impressionou nesse relato foi o fato dessa pessoa, membro de uma igreja, tá entendendo, achar que abrir isso para o pastor como se o pastor já fosse receber isso dentro do âmbito da normalidade.
Então ela falou sem nenhum problema. Não, pastor, o problema não é esse. Nós temos um casamento aberto. O problema é que eu foi com um cara que ele não gosta, que ele não aprovava. Então, o resultado, isso, cara, é a tendência desse novo tempo. É a tendência desse novo tempo. Os desvirtuamentos sexuais, eles estarão se desdobrando em N possibilidades e fatores e novas cores e formas de promiscuidade. E aí, de fato, aquilo que deveria ser desfrutado para prazer, mas dentro do parâmetro da bênção de Deus, já ultrapassou essa linha há muito tempo. Essa seria o mesmo argumento, meu filho, para dizer que masturbação é pecado. Esse seria o mesmo argumento para dizer que pornografia é pecado. Sim. Esse seria o mesmo argumento para dizer que outras parafilias são pecaminosas. Sim. Seria o mesmo argumento, essa coisa do eu tenho que... A ordem dos fatores altera o produto. Isso é criado para ser um com alguém e dar prazer a alguém, representando esse mistério, para usar a expressão do apóstolo Paulo em Efésios 5, que é a união de Cristo com a sua igreja. Isso, exatamente. Então, uma questão fundamental do casamento, para que haja sentido em toda a teologia bíblica do casamento, é que só existe um esposo e uma mulher. A monogamia é o pressuposto mais fundamental. Se não existe monogamia, não existe base para se condenar adultério. Então, por que Deus, usando o casamento como metáfora da sua relação com Israel, chama o povo de adúltero? Porque ele era o único marido. E Israel, a sua esposa, no singular. Né? Então, na hora que o povo foi buscar outro Deus, que o povo se prostitui, né? Com Baal, com Astarte, com os deuses pagãos ali. Astarote. Isso. Os deuses pagãos ali do panteão cananeu. Então, a ideia aí é exatamente essa. Cara, isso aqui é um casamento monogâmico e que é baseado na fidelidade. Não pode ter uma terceira pessoa. E nesse âmbito da pornografia, quando você pensa em Jesus falando do adultério virtual lá no Sermão do Monte, elevando o adultério ao nível dos olhos, né? De quando você olha com intenção impura e aquilo gera toda uma prática sexual de fantasia dentro da sua cabeça. Ele está falando de pornografia no século zero, né? Exatamente. Então, tipo, quando você, como uma pessoa casada, utiliza-se de pornografia, isso é um adultério. É um adultério virtual. E aí, resultado, assim como Deus não permite uma terceira pessoa consentida, também não é permitido adultério consentido. Né? Então, por exemplo, né? Vamos botar um filme aqui. Botar um filme, exatamente. Não e faz aí sentido. Põe Princesa Xuxa e os Trapalhões. No meu tempo de criança, de adolescente, pornografia era uma coisa de difícil acesso. Né? Você tinha que locar a fita de VHS. A dona da locadora, pelo menos Dona Neuza, que era a dona da locadora perto lá de casa, Roma Vídeo. Tá entendendo? Então, Dona Neuza não locava filme pornô para menor de 18 anos. Então, se você quisesse um filme pornô, você tem que subornar o irmão mais velho para ir lá alugar para você. Então, isso é uma realidade que hoje acabou. A pornografia está no seu celular gratuita. Né? É uma realidade muito complicada. Então, é importante, assim, importante mencionar, meu filho, os resultados e consequências que acontecem numa vida pornográfica, né? A questão mínima da ejaculação precoce, o fantasma da comparação, né? A forma com a qual a pessoa enxerga o outro lado, né? Como é que ele enxerga o sexo oposto, agora coisificado,
querendo Sim, satisfazer as suas loucuras, fetiches enfim, fantasias sexuais na sua esposa, né? Tentando, sim. tentando fazer com que sua esposa se transforme numa artista pornográfica, tá E entendendo? às vezes, Vivendo e às aquela, vezes aquela, aquela... levando, e às vezes levando as imagens, às vezes levando as imagens para o seu leito. E você está ali com a sua esposa, com o pensamento naquelas outras pessoas, naquelas outras imagens. Enfim, Sim, existe uma série de consequências nefastas para isso aí. A grande questão é a gente tentar encontrar esse ponto perfeito de equilíbrio do projeto de Deus para o sexo, né? Como uma coisa que deve ser desfrutada, que você glorifica a Deus quando se deleita. Eu costumo dizer isso, quando um casal casado tem uma noite tórrida de prazer, Deus recebe isso como culto. Eu tenho essa fantástico, percepção muito clara nas fantástico. Escrituras. Deus leva o sexo tão a sério, tá? Que no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo chega a proibir você de se negar ao outro. Né? Sim. Não negue ao outro que é devido. E o legal, eu amo esse texto, porque esse texto joga um balde de água gelada naqueles que acusam Paulo de ser machista, né? Porque ele trata exatamente igual o homem e a mulher. Ele diz: o corpo da mulher não pertence à mulher, pertence ao marido. O corpo do marido não pertence ao marido, pertence à mulher, Eu vou né? dar um exemplo aqui prático, tá? Vou dar um exemplo prático aqui, nessa sua linha, né? Eu sempre digo isso nos cursilhos, então já vai um spoiler aí dos cursilhos quando eu falo de teologia de sexo. Ele diz assim, olha, Sim, seu marido chega para você, o cara é metido a teólogo bíblico e pede para você para ter um tipo de sexo que você não gosta, né? Por exemplo, colocar como exemplo aqui, classicamente, sexo anal. E sim. você não curte isso, você não se sente bem, o cara pega primeiro aos Coríntios, abre primeiro aos Coríntios e diz assim, seu corpo é meu. E você precisa fazer o que eu estou mandando. Aí eu sempre peço para as mulheres inverterem a coisa, né? Elas pegarem assim um gel, um negócio na mão assim, botar Meu no Deus, é dedo, sério que tu tá falando isso? é, e dizer assim, bora, fio terra. Fala, não, você tá doido, é? Tá maluco, é? Seu corpo Não. é meu, né? 1 Coríntios. Teu corpo é meu. Teu corpo é meu. Bora. Bora. Eita, Examezinho de aí. próstata. Bora. Toque prostático. Percebe? Isso é a interpretação errada do texto, meu filho. Sim, 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 sim. Isso é a interpretação errada do texto. Sim, Tá entendendo? sim. O que seria que o apóstolo Paulo... O apóstolo Paulo está falando desse caráter exclusivo. Sabe? Isso. Desse caráter singular. É por isso que religião é uma tragédia. É Essa complicado pra caramba. religiosidade é uma tragédia e tá matando um monte de gente. Sim, sim. Tá entendendo? É por isso, eu fico indignado. Eu fico indignado com esse tipo de aproveitamento, sabe, da religião. Tá entendendo? Então, inverta o papel para você ver onde é que fica primeiro aos Coríntios. Aí Gostou, é meu filho? quando. Aí é que Gostou? demais, cara. Eu nunca tinha pensado nisso. É aí. É aí que 1 Coríntios vira Apocalipse. Mateus 24 e 25, né? Nossa, meu, o princípio das Das dores. dores. Meu Ai, que filho, louco. a gente só tem quatro, Ah, 4 minutos. Deixa eu peraí que eu terminar tô com me... bomba. Deixa eu terminar com bomba. Opa, manda Break aí. news! Break news! Então, já que Deus ele quer singularidade, que conversa é essa de poligamia no Antigo Testamento? Deus aceitava a poligamia no Antigo Testamento? Filho, eu tenho meio que condições de conversar sobre esse assunto, porque eu estou pregando no livro de Gênesis, eu já passei ali do texto de Lameque, e eu Você tem tive que 4 abordar. minutos. 4 minutos, já Caraca, começou. vamos lá. Qual é o problema? Qual é o problema básico que gera certas dúvidas na gente? É o fato de que a lei não proíbe a poligamia. A lei não proíbe. A lei regulamenta a poligamia.
né? A lei diz que os reis futuros, né? Os reis futuros não devem fazer haréns como os outros reis. Então, você deve ter meio que um certo limite no negócio. A lei também diz O limite que que se... Salomão tinha quase 1000, né? O limite. Não, Salomão extrapolou os limites em todos os sentidos, né? Sim. Mas aí, a lei também diz que se um homem tomar uma mulher, porque você sabe que é uma prática muito comum no Antigo Testamento, nos povos do Antigo Oriente Próximo, era comprar mulher para casar, né? Então, você comprava, então... A questão era, se um homem adquirisse uma segunda mulher, ele não poderia não poderia privar a primeira de todos os direitos, de vestuário, de suas necessidades, de alimento, tal, etc. e tal. Então, o que é que acontece? Uma vez que a lei não proibia a poligamia, que a lei regulamentava a poligamia, aí surgem aqueles velhos problemas. Que isso também pode se fazer um paralelo com a questão do divórcio, né? A lei também não proíbe o divórcio. A lei regulamenta o divórcio. Meu filho, começou aquela contagem regressiva aqui de 1 minuto e meio. E eu vou ficar olhando para esses números, eu vou ficar nervoso. Eu acho que é melhor, excepcionalmente, a gente encerrar essa live e abrir outra só para fechar com essa questão. Porque eu vou ficar nervoso, não vou conseguir fazer isso, não. Tá entendendo? Tá bom, tá bom. Vamos fazer isso então. Mando já um abraço aqui pro pastor Walter, né? O problema é que se a gente termina a live, começa outra, essa aqui se apaga, né? Então as pessoas perdem o acesso a ela. Não, porque eu jogo ela lá pro ar, entendeu? Eu salvo ela. Ah, tá bom. Então jogue pro ar e vamos fazer um B de 5 minutos. Como eu estava falando, meu filho, o que é que acontece? O que complica a situação é, de fato, a gente ver que a lei não proibia a poligamia, que a lei regulamenta a poligamia, né? E aí, resultado, isso termina dando margem para alguns de afirmarem que a poligamia não é uma coisa que ofende a Deus, desde que seja feito dentro dos parâmetros adequados, etc. e tal. Inclusive, nos Estados Unidos, especialmente no estado de Utah, que é o estado dominado pelas comunidades mormon, existem denominações entre os mormons que praticam oficialmente a poligamia. Então, pessoas, homens lá, dentro daquelas comunidades fechadas, né, que têm ali várias esposas e casam entre si, etc. e tal. Por outro lado, também, né, também tem uns canalhas que usam essa teologia de forma conveniente, digamos assim. Eu tenho um amigo que o pai dele adulterou e o pai dele era pastor e ele confrontou o pai. E a resposta do pai foi: Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas, eu não me lembro se era isso ou se era o contrário agora, né? Então, a Bíblia, Abraão tinha 2 mulheres, Jacó tinha 2 mulheres, tu acredita? Então, veja só, qual é a grande... O Augusto está dizendo que o problema é ter mais que uma sogra, ó. Augusto está inspirado, Augusto. Augusto. Então, vê só. Qual é a grande questão aqui, na minha opinião? A gente precisa entender que a lei não expressa a vontade final de Deus para o seu povo. A lei não é o projeto definitivo de Deus para o seu povo. O grande problema da comunidade judaica foi justamente isso. Eles centraram a sua essência em Moisés e na lei. Só que quando você vai para o Novo Testamento, o que é que Paulo faz? Paulo faz exatamente a desconstrução disso. Paulo desloca o centro da fé do Antigo Testamento, da lei, para algo que precede a lei, que é a promessa. Né? Então, Paulo desconstrói isso. No livro de Gálatas, ele vai fazer isso de forma muito significativa. Em Romanos também, mas em Gálatas de forma mais significativa. Qual é a grande questão? Qual é a maneira que Paulo vê a lei? No livro de Gálatas, você vê que Paulo faz 2 afirmações interessantíssimas sobre a lei. Primeira delas, ele diz que a lei foi introduzida por causa das transgressões. Então, qual é a grande questão? A lei tinha como propósito ser um freio para o pecado. Primeira coisa.
E a segunda coisa que ele vai dizer é que a lei é um aio que conduz a Cristo. Né? Então, a ideia de aio, a palavra grega aqui, a palavra pedagogos, né? Que era um escravo que tinha como papel conduzir a criança. Então, o escravo segurava a criança pela mão e levava ela para onde tinha que levar, para não deixar que a criança saísse tanto do caminho. Né? Para garantir que a criança ia chegar naquele destino. Então, Paulo ele tem essa ideia. A lei vem como um arranjo temporário de Deus. E a lei tem esse papel para, entre a promessa e o cumprimento da promessa, tá? Entre a promessa e o cumprimento da promessa, segurar Israel mais ou menos no caminho, para que seja alcançado, para que tudo isso venha culminar em Cristo. Eu não posso deixar de registrar a presença do grande pastor Kelly Carneiro, Pastor Kelly Carneiro, lá de João Pessoa, amigão grande nosso. amigo. Grande Pastorzão, amigo. um abraço grande. Que honra você estar aqui com a gente, viu? Deus abençoe, pastorzão. E aí o que acontece? Uma vez que você entende que a lei era esse escravo que tinha como a ideia não deixar a criança sair tanto do caminho, né, que conduzir para Cristo, você entende que aquela criança tem coisas que você não tem como mudar. A lei não tem esse poder de mudar o coração, né? Esse é exatamente o grande diferencial. Por isso, Paulo vai falar lá em 2 Coríntios, que ele é um ministro, né, da letra escrita em tábuas de carne, e não a lei escrita em tábuas de pedra, etc. e tal. Então, o que é que acontece? A grande questão aqui é que uma vez que essa criança tinha algumas coisas das quais você não tinha como evitar, você tinha só que segurar, então Deus entendeu que tinha coisas que não adiantava ele proibir, porque elas aconteceriam de qualquer maneira. E dentre elas estava essa questão da poligamia e do divórcio. Proibir o divórcio seria inútil, porque os homens se divorciariam por causa da dureza do seu coração. Proibir a poligamia também seria inútil, por causa desse desejo dos homens por poder, por dominação, e por causa de uma realidade que estava estabelecida no mundo antigo. O mundo antigo era assim. Então, resultado, Deus entendeu que o melhor nesse período intermediário, nesse arranjo intermediário temporário da lei, era evitar o mal maior. Essa é a leitura que eu faço. E qual seria o mal maior? A mulher sofrer as consequências de homens opressores, de homens egoístas, que só pensavam na satisfação de si mesmo, que na hora que não quisessem mais uma mulher, ia jogá-la de lado. Ia jogá-la na rua de qualquer maneira. Então, por exemplo, para que a carta de divórcio? Aquela carta de divórcio seria uma prova que a mulher teria para mostrar para outro homem: eu não sou uma vadia. Você está entendendo? E isso geraria para ela oportunidades de uma nova chance, de casar-se novamente. Então, eu vejo isso muito claramente. Com a poligamia, a mesma coisa. Proibir a poligamia seria inútil. Então, o melhor foi regulamentar a poligamia para preservar os direitos da mulher. Cara, Deus é incrível. Essa é uma das coisas, meu filho. Na verdade, eu sou honesto com você. Você sabe que a minha especialidade é o Novo Testamento. Mas quanto mais eu tenho estudado e pregado no Antigo Testamento, mais eu tenho me apaixonado pelo Antigo Testamento, sabe? E uma das coisas que eu tenho vontade de um dia fazer, como uma dissertação de mestrado, ou algo assim, era falar sobre o papel da mulher no plano da redenção. Sabe? Isso é uma coisa com a qual eu tenho me apaixonado demais. Sabe? Eu tenho ficado fascinado com isso, o papel da mulher no plano da redenção. E a preocupação de Deus com a mulher. Isso é muito significativo. Fantástico, meu filho. Isso é muito significativo. Baita tempo. Então, resultado. Então, sim, vai ficar salva, querida. A gente vai preparar, provavelmente a minha turma vai editar e juntar esse segundo pedaço com aquele e vai para o nosso canal no YouTube, tá? Quero aproveitar você que, se você quiser seguir a nosso canal PIB de Mauá SP, todas as minhas pregações, todas essas lives, está tudo lá, tá? Tudo a gente está centralizando lá. Então, se você quiser seguir, você vai ver não somente essa, como as anteriores, que foram muito boas também, viu, Tassi? Então, de repente, eu recomendo você, tá? Então, o que é que acontece, meu filho? Nesse arranjo intermediário, Deus prefere evitar os desdobramentos dessa tragédia que eram o divórcio e
a poligamia. Mas a vontade dele para o casamento é expressa pré-lei. É expressa quando ele determina o casamento como sendo o homem deixando pai e mãe, se unindo à sua mulher e os dois se tornando uma só carne. Tá? Então, assim, isso é muito claro. O homem, a mulher, os dois se tornam um. Aí Jesus diz, logo já não são mais dois, e sim um. Então, cara, isso mostra que o casamento, ele não apenas é monogâmico, mas também que o casamento é perene, porque essa fusão não se desfaz, o casamento deve continuar. Por Se isso, como é que você desmembra um? Isso, por isso que Jesus vai dizer, depois que ele cita o texto de Gênesis, e depois que ele diz, logo já não são mais dois e sim uma só carne, ele diz, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Né? Perdão. Então, assim, para mim, a poligamia, ela é um desenvolvimento que acompanha o desenvolvimento da pecaminosidade humana, tá? Que acompanha o desenvolvimento da pecaminosidade humana e que Deus prefere regulamentar para preservar os direitos da mulher, que era a parte mais prejudicada. Porque, na verdade, como bem corrige o Wenham no seu comentário de Gênesis, o que existe na Bíblia não é poligamia, é poliginia, né? Homens com muitas mulheres. Sei. Né? Exatamente. Então, consequentemente, as mulheres as maiores prejudicadas. Pode prestar atenção. Os casamentos polígamos no Antigo Testamento é só desgraceira. E é só desgraceira. E as mulheres são prejudicadas, porque uma faz intriga com a outra, elas disputam a atenção do marido, uma zomba da outra porque tem filhos e a outra não. Então, assim, nossa, é só tragédia. E a mulher é sempre quem se lasca na história. É sempre quem se lasca na história. Meu filho, teve uma pergunta da Manila Floriano, né, aí sobre a questão do divórcio e recasamento, e que é uma questão extremamente complexa, né? Eu acho que essa deve ficar para a próxima live. O que eu acho que a gente tratar? deve colocar como tema, como tema da próxima live, divórcio e recasamento, e a gente ir para esse lado aqui. Opa! E debatendo isso aí também. Top. E aí, de antemão, já vou lhe dizer que eu e o pastor Emanuel, a gente discorda e diverge. E vai ser interessante. Então a briga vai ser boa. Vai ser. Vai ser interessante. Tá bom, meu pastor? Porque na minha perspectiva, não pensando nisso ainda, mas dando mais ênfase à poligamia, quando Cristo chega, o objetivo dele é restaurar o projeto original. Né? Então, o arranjo da lei perde o seu efeito. E a ênfase é o ensino de Cristo. Né? É o ensino do Novo Testamento. Mas beleza, meu filho. Muito obrigado, meu filho. Como sempre, conversar com você não tem nem como descrever com palavras, como é top demais. Viu? Uma honra, meu filho, como sempre. Um cheiro prazer grande. muito grande poder fazer parte de tudo isso aqui. Sabe que eu sou um admirador de você, né? Na teologia, na vida, no pastoreio. Digo e mesmo, para mim é uma filho. honra estar aqui com o meu discipulador, meu irmão, pessoa que eu amo e que com certeza melhor amigo que Deus colocou na minha vida. Meu filho, eu não tenho nem como dizer, você é meu melhor amigo e também alguém que me ensina demais a sua seriedade. Pessoal, para vocês ficarem sabendo, funciona da seguinte maneira, tá? O pastor Segundo, ele é especialista no Antigo Testamento, é um hebraísta, conhece o hebraico muito profundamente. Eu sou um especialista no Novo Testamento e conheço o grego com um nível razoável de profundidade também. Então, o que é que acontece? Pastor Segundo, na quarta-feira, ele está fazendo uma série em Romanos na igreja dele. E no domingo, eu estou fazendo uma série em Gênesis na minha igreja. Toda quarta-feira de tarde ele liga para mim para fazer consultoria de Romanos. E todo sábado eu ligo para ele para fazer consultoria em Gênesis, tá? E aí a gente se ajuda muito. Então, é muito bacana. Haja meu cal, filho, que fio, nifal, né? Isso. Mas, meu Rafael. filho, responda a pergunta do nosso amigo Kelly. Ele quer saber onde é que está o violão que ele lhe vendeu. Tá aqui, pastor Kelly, o violão. Se o senhor quiser comprar novamente, tá à venda. Nada que nem 10 mil reais não pague. Mas tá à venda. Olha. Mas tá comigo até hoje. Tá? Então, queridos, um beijo grande. Deus abençoe muito vocês, tá? Meu filho, como sempre, top demais. Deus Fica com Deus, abençoe. meu filho. Tchau, gente. Tchau, gente.